Olá você, mais uma vez reunidas e reunidos aqui. Vou dividir com todas e com todos o PowerPoint que vai dar suporte a esta nossa videoaula. Um instante, por favor, permita aqui subir o material e dividir com vocês a temática deste vídeo, a temática desta videoaula. Então, é importante enfatizar, minha aluna e meu aluno, que falaremos então de elementos e posicionamento de marca. O que que a gente viu, o que que a gente até então conseguiu identificar, trazendo aqui neste cenário da unidade 2, acerca da gestão de marca? A gente percebe que estes elementos da marca nada mais são, minha aluna e meu aluno, do que aqueles recursos próprios dos quais eu falei para vocês anteriormente, que vão servir para quê? Para identificar esta marca, para diferenciar. E a maioria das marcas, aquelas que são fortes, como a Coca-Cola, que você vê aí, como a Nike, por exemplo, ela possui, de fato, o inconfundível logo, que é aquilo que a gente vê, uma logomarca como essa da Coca-Cola, que você está enxergando neste momento, e que vai transmitir o quê, pessoal? A ideia, né? Alguma ideia. No caso da Nike, por exemplo, aquela característica da ideia do movimento rápido, né, que configura exatamente o seu desenho, o seu logo. E aí também, é claro, que a própria Coca, a própria Nike, perdão, ela tem ali o seu slogan, que é o Just Do It, né? Tem também o próprio nome, que de fato, que de fato tem aquela base na deusa da vitória. Então, é isto que nós vamos falar a partir de agora e que transfigura, então, estes elementos e posicionamento de marca. Então, estes elementos, ratificando, e que há pouco eu enalteci nesta introdução, trazem então estes mecanismos que de fato servem para identificar e para diferenciar a marca. Então, vamos ver quais são esses elementos. Vamos ver qual é esta característica, qual é esta configuração de uma marca que vai permitir, então, identificá-la e diferenciá-la. Então, aqui eu apresento para vocês. A gente tem o próprio nome, a gente tem o domínio na internet, a gente tem o logotipo, a gente tem o símbolo que você vê, a gente tem os próprios personagens criados e, é claro, os slogans. Todos estes elementos, de fato, são muito importantes. Porém, é claro, minha aluna, porém é claro, meu aluno, que para que nós possamos evidenciar estes elementos da marca, é necessário alguns critérios para a escolha efetiva destes elementos que vão exatamente criar aquela característica de identificação e de diferenciação. Então, é importante nós enaltecermos a ideia de que, de fato, estes critérios de escolha de elemento da marca é necessário que se seja memorável, ou seja, que a gente tenha facilidade com o elemento da marca, ele vai ser lembrado. Aí também, Omo, por exemplo, é um excelente exemplo, né? Muito fácil, né? IP, então são marcas que rapidinho, né, ajudam a gente a ter essa característica da marca ser facilmente lembrada. Outra característica também é o próprio significado, né? Então, assim, a marca, ela é digna de um critério de categoria, de uma característica sugestiva e que, de fato, traz para alguma situação. Então, sei lá, vamos pensar no bom ar, né? O bom ar traz exatamente aquela característica de desodorizador, né? Que, de fato, enaltece essa situação que eu estou evidenciando para você, minha aluna e meu aluno, acerca do critério sugestivo. Também é importante este elemento desejável, ou seja, né, é cativante para o consumidor, também transferível. O que, que eu quero dizer? Se a gente for pensar numa situação que ele pode apresentar novos produtos, dá para passar em toda a linha, né? Faz parte desse brand equity, né? É também adaptável, ou seja, ele pode ser atualizado. Hoje a gente fala muito das plataformas digitais, então tudo isso dá para ser atualizado e, por consequente, também protegido. Então, isso é muito importante, a marca precisa estar juridicamente protegida. Muito bem, enalteci
estes critérios que são muito importantes para configurar isso que você está vendo aí na tela. Então, o nome de marca, vamos nos aprofundar em cada um destes critérios que eu falei que nós vamos utilizar para diferenciar e identificar. Então, o nome de marca, ele propicia exatamente gerar o maior número de nomes e conceitos, então, como por exemplo, HP, Hewlett Packard, né? Então, observe, por exemplo, que o próprio nome, né, não dá para você ficar falando Hewlett Packard, né? Vou comprar uma impressora Hewlett Packard. É HP, fica mais fácil, a pronúncia, né? Tudo isso, né? Então, outra característica no nome da marca também é filtrar aquelas possibilidades que poderão gerar aí um duplo sentido e que de fato ficam impronunciável, né? E que tem até uma característica antagônica, ou seja, de contradição com relação ao próprio posicionamento. Então, elementos como estes devem ser exatamente vistos no que tange ao nome da marca, né? É claro que também é importante antes de registrar, realizar uma pesquisa legal para antes do registro, para ver se de fato fica, esse nome pode ser utilizado. As empresas, grandes empresas, elas fazem uma pesquisa junto ao consumidor para enxergar, por exemplo, aquele nome. Então, uma PepsiCo, por exemplo, fez uma pesquisa com o consumidor, com a consumidora, para enxergar o nome Lays, né? Aquela batatinha que nós conhecemos. E depois evidenciar este registro formal. Depois, os domínios na internet. Então, estamos falando de todos estes elementos de identificar e diferenciar as características de marca, né? O que é importante, pessoal? Se a empresa não está ainda, não tem um domínio, precisa fazer, né? Isso é muito importante, porque senão ela vai ficar ultrapassada, né? Então, não pode deixar para depois, porque de fato isso é muito importante e precisa-se ter o domínio na internet, realizar o registro, ter exatamente o registro, pagar-se por isso, né? Mais uma vez, da mesma forma que a marca, a característica de simplicidade conta bastante também, minha aluna e meu aluno. Ou seja, um domínio curto também para ser memorável, né? E, é claro, ele também, mais uma vez, tem que estar alinhado a um dos pilares, né? De atender exatamente aquela promessa de marca, né? Tem que ser memorável, né? Tem que de fato fazer parte do habitué do consumidor, ou seja, que de fato traga aqueles critérios que há pouco eu enalteci. Logotipos e símbolos. Então, o que é um logotipo? O que é um símbolo? A gente já tinha falado sobre isso anteriormente, mas para que nós possamos frisar, nada mais são do que aqueles elementos visuais do qual então tem aquele papel importante na construção do valor da marca, né? Ou seja, a gente tem uma característica que enaltece o quê? A lembrança, a lembrança. Então, falamos da Nike no começo, né? Podemos falar de tantos outros também, símbolos como da Adidas, que facilmente, do próprio Banco Bradesco, né? São logotipos, são símbolos que facilmente, ao identificar aquele elemento visual, ou seja, aquele desenho, vamos colocar assim, de uma forma didática, a gente consegue saber do que se trata. E aí, por exemplo, minha aluna e meu aluno, exemplificando, né, essa característica, ou trazendo então para a prática, né, um símbolo, um logotipo muito famoso no mundo como um todo, e aqui também na nossa nação da Mercedes-Benz, né? Observe que tudo isso tem um conjunto, tem uma ideia, como eu enalteci para vocês, e que é importante na construção de todos estes elementos. Então, observe que a estrela de 3 pontas que a gente vê da Mercedes, que você está vendo aí no centro nesse momento, representa o quê? A fabricação de motores para o uso na terra, na água, no mar. Então, essas 3 pontas têm toda uma ideia, né? Então, ela surgiu lá na Alemanha, né? Depois, então, que de fato Ulrich Daimler, ele teve a oportunidade de mandar um cartão aí pelos correios, né? Na ocasião, um cartão postal, né? Para sua mulher. Com qual característica, meu aluno? Dizendo que a estrela impressa no cartão ia brilhar sobre sua obra. Olha que maravilha, né? Então é legal quando a gente consegue entender todo esse bastidor por trás de um logotipo, por trás de um símbolo.
E os personagens, minha aluna e meu aluno, né? O personagem que a gente pode enxergar, que a gente pode ver caracterizado de uma forma real, ou seja, é o ser humano, é um animalzinho, então observe o cachorrinho, observe o próprio presidente de uma empresa, então a gente vê muitos presidentes de empresa hoje que se tornam personagens, né? Então fazem parte exatamente de todos estes elementos de diferenciação, né? Eles viram garotas e garotos propaganda, né? E também você tem aquele fictício, né? Ou seja, além do humano, além do animal, também pode ser algo inanimado. Então, essa é a característica do fictício, né? E aí a gente tem em algumas marcas que de fato elas acabam trazendo características somando tudo isso, tanto do real quanto do fictício. E tudo isso gera este posicionamento que fica mais fácil esta situação de você ter o elemento memorável. Então, tudo isso geram expressões muito interessantes, né? Que de fato a gente consegue rapidinho assimilar do que se trata. Então, aqui, dois exemplos, minha aluna e meu aluno, que enaltece exatamente, né? Lembra do site IG, né? Que tem aí o West Terrier, né? Um cãozinho de origem escocesa, né? O West Highlander Terrier, que configura exatamente esse personagem. E aí, do lado, você vê também um outro cãozinho também, né? Que também trouxe a ideia dos amortecedores COFAP. Então, personagens que enaltecem exatamente esses elementos de marca. E chegamos ao slogan, minha aluna e meu aluno, né? Então, o slogan, ele, às vezes, as empresas têm uma dificuldade muito grande na construção do slogan, porque o slogan tem algumas características que são importantes. Frisar que ele deve ter até 7 palavras, e obviamente que esse slogan é bom, ainda melhor, né? Ele pode ter entre 4 e 6 palavras gramaticais. Então observe que não dá para fazer muito milagre, né? Você tem que ser preciso, tem que ser pragmático naquela construção daquela frase que sintetiza aquela ideia de toda essa construção da marca. Então aqui a gente tem essas definições que configuram o slogan. Nada mais é que um lema, nada mais é que uma expressão de uma ideia a respeito, obviamente, do produto do anunciante, né? Então, o McDonald's ama tudo isso, né? E aí também é uma frase curta, uma frase marcante, uma frase concisa. Então, de fato, ela vai trazer a ideia de uma ideia. E aí, todos os slogans, eles também possuem características que devem ser respeitadas nessa construção. Observem nesta seta que o professor aponta para vocês neste vídeo, da esquerda para a direita. Então, observe, o slogan, ele tem que ser positivo para atrair atenção, ele tem que ser breve, como eu enalteci anteriormente, claro, tem que ser compreensível, né, minha aluna e meu aluno? Ou seja, tem que entender. E, claro, né, a grande característica é para fixação. Tem que ser preciso, ou seja, usar termos que de fato estão apropriados junto ao target, junto à comunidade, junto aos consumidores, né? Ele pode ter também uma característica de sonoridade, de cadência, de ritmo, então tudo isso ajuda esta memorização. E ele tem que ser simpático também, né? Simpático evita a característica de passar uma frase muito arrogante e vai mais uma vez cair naquela situação de ser memorável, de ser memorizado, perdão. Então, alguns exemplos que eu trago aqui para você de algumas construções de slogans muito pragmáticos e que trazem estas características há pouco comentadas. Então, observe do objetivo, as melhores cabeças. Olha a ideia que passa, olha essa construção da positividade, olha a ideia de tranquilamente entrar na nossa mente. Olha do açúcar união, fazendo sua vida mais doce. Tem tudo a ver, né? Quem pede um, pede bis, do próprio bis, né? Do chocolate. Uma boa ideia da caninha 51, esta sempre acompanha, né? É impossível comer um só, dos Cheetos, né?
E, por fim, vale por um bifinho do Danoninho. Então, observe que estes exemplos, eles sintetizam todas aquelas características que há pouco o professor trouxe aqui para você, minha aluna trouxe aqui para você, meu aluno. E aí chegamos, então, a estes critérios para a escolha de um posicionamento que vai configurar, então, essa característica de ser, então, tocado, né, de ser lembrado por todos nós. Estes critérios são fundamentais para que, de fato, se ratifique esta arte de configurar na mente do consumidor esta marca para que ela possa ser de destaque. Então é importante, vamos começar aqui no sentido horário, né, de ter investimento. Marca é um patrimônio muito sério, minha aluna e meu aluno. Marca é o maior patrimônio de uma marca. Então, para isso, se tem que ter investimento, né? Óbvio, você tem que ter recursos exatamente para toda a construção dessa marca. E a empresa como um todo tem que estar preparada para isso. É a capacidade organizacional da empresa. Então, o departamento de marketing, junto com a agência de publicidade que fará esse trabalho, ou a própria empresa, dentro de uma característica de uma house agency, ou seja, uma agência interna, tem que ter essa capacidade organizacional para realizar todo este trabalho. É claro também que elementos como flexibilidade, isso é muito importante também, né? A própria empresa precisa entender que esta marca, né, que posicionar esta marca tem que ser oportuno, tanto no ambiente físico quanto no ambiente online, e mais uma vez, ser fácil de ser lembrada. É claro também que é importante enaltecer todo o estudo de mercado e enxergar que aquela marca vai se destacar perante a concorrência. Então, acompanhe essa percepção junto à concorrência, da concorrência. Então, a concorrência, ao vir aquela marca, ela vai ter que ter medo, né? Vai ter que ter medo que aquela marca ela tem esses elementos muito sólidos. E talvez, minha aluna e meu aluno, um dos grandes critérios de posicionamento, de configurar na arte do consumidor essa característica de destaque da marca, nada mais é do que essa aderência ao público-alvo. Então, tem que estar linkado com o target, tem que ter tudo a ver com aquele público que de fato será consumidor e o consumidor dos produtos por baixo, né, deste guarda-chuva desta marca. É claro que também a gente pode utilizar outros tipos de posicionamento, além daqueles critérios que permitem exatamente criar características de lembrança daquela marca. Então, observe aqui, nós temos um posicionamento muito baseado de forma geográfica, isso é muito comum na nossa nação, né? Então, você vai, por exemplo, ter aí aquele supermercado que é da tua cidade, por exemplo, aquela marca de refrigerante que é do teu estado. Então, você tem uma característica geográfica. Coloquei aqui o exemplo do supermercado Dia, né? Ele tem essa característica do geográfico, de estar próximo ao trabalho, de estar próximo à residência, né? Outro possível posicionamento também para que essa marca se torne e se destaque é a sua excelência, né? Então, por exemplo, vamos falar da nossa instituição de ensino, né? Então, de fato, ela tem essa característica de ter esta especialidade. Também o elemento de preço é muito comum nós vermos isso, né? Então, Bombril, por exemplo, sempre teve esse posicionamento de marca muito enaltecendo essa característica do melhor preço, uma boa relação custo-benefício e que de fato você traz, né, uma categoria que ali é uma marca que virou sinônimo de categoria, né? Você não sai de casa para comprar palha de aço, você sai de casa para comprar Bombril e você pode levar inclusive a outra marca para casa. Já enaltecemos isso, né? E tem também a ideia da própria tradição, né? Então, aquela que está há muito tempo, né? Aquela que de fato existe há muito tempo e tem aquilo que há pouco é enaltecido, essa percepção pela concorrência, né? Essa percepção do mercado. E, por fim, os seus próprios diferenciais, né? Então, enaltecemos isto quando falamos aí em outra videoaula acerca exatamente deste posicionamento daquelas marcas dentro dos quadrantes. Então, esse é o diferencial desportivo, o diferencial de luxo. Então, isto também evidencia elementos típicos de posicionamento de uma marca.
É isso aí, minha aluna, é isso aí, meu aluno. Agradeço você por mais uma vez assistir este vídeo, assistir esta videoaula, do qual enaltecemos aqui todos estes elementos e posicionamento da marca. Meu muito obrigado mais uma vez.